noite até às 11 da noite, que foi a hora que nós ficamos verificando as informações, Atlético Paranaense e Fortaleza negavam qualquer tipo de acerto, mas existia uma negociação. Hoje pela manhã foi dito que Lucas Sacha quer ir para o Atlético Paranaense. Por isso que existe esse encaminhamento da saída do atleta para a equipe do Furacão. E aí tem toda uma questão acontecendo porque há uma proposta de aumento salarial. Esse aumento seria de 40% de compensação salarial em relação ao que ele recebe aqui, o que vai girar em torno de 1,8 milhões de reais. Seria esse o salário oferecido pelo Atlético Paranaense. Além disso, o que o Diário do Nordeste apurou sobre pagamento da equipe para o Tricolor de Aço seria no próximo dos 2 milhões também. E aí a expectativa é que uma decisão seja anunciada até amanhã com essa aceitação dessa transferência. Então não está certo que ele saiu ainda, mas é um acerto, há tudo encaminhado, tudo muito próximo de, infelizmente, acontecer. E eu digo infelizmente porque o Sacha é uma peça importante, é um nome que faz a diferença no meio de campo e caso saia, vai fazer muita falta no Fortaleza. E aí isso acontece porque ele tem contrato até o final de 2025. Inclusive foi dito sobre essa renovação de contrato que iria acontecer, mas nada depois foi oficializado pelo Tricolor de Aço. Como ele tem contrato até o final de 2025, neste mês de julho começa a abrir esse espaço para assinar pré-contratos com os atletas. Mesmo com todo esse acontecimento, ele treinou ontem com a equipe normalmente, seguiu o fluxo, e aí a gente fica só aguardando as cenas dos próximos capítulos. Mas, de fato, hoje a equipe de folga, amanhã volta às atividades e amanhã devem ter uma decisão de fato se ele fica ou não no Fortaleza. E eu espero, Gata Show e todo mundo que nos acompanha, que ele fique, porque ele é realmente uma peça importante dentro do Tricolor de Aço. E essa informação também, gente, já ventila lá pelo próprio Atlético Paranaense, tá? O próprio Atlético Paranaense, né, até os jornalistas locais também já anunciam a chegada do Lucas Sacha do Fortaleza para o Atlético Paranaense. É porque há muita confiança nesse movimento. Só para pontuar também um pouco o que a Fernanda disse, né? Quando ela pontuar o salário, não é o salário dele que é 1.800.000, né? Não, esse não é o salário dele. É a negociação que pode... É de fato uma compensação financeira, né? Que é em 1.800.000 ou 2 milhões de reais. O Lucas Sacha, como a Fernanda pontuou, tem o salário dele no Fortaleza e o Atlético Paranaense, segundo a informação que a gente tem, ofereceu uma proposta de salário 40% maior do que ele recebe aqui. Ou seja, né, Denise, é um estímulo financeiro. Além disso, também há a situação ali de mais período, né? Por exemplo, o Fortaleza, o Papelinho esteve aqui, o Papelinho esteve sentado onde o Fernando está. Sim. E ele falou, rapaz, o empresário dele ligou e eu disse, não vai sair não. Ele falou exatamente isso, Denise, que o empresário do Sacha ligou para ele falando, recebeu uma proposta do Atlético Paranaense. E ele falou, não vai sair não. Vamos dar mais um ano de contrato, renova aí. Ou seja, o próprio Fortaleza está sendo surpreendido por isso. O Papelinho esteve aqui. O Fortaleza não dormiu no ponto, na tua opinião, sobre renovar o contrato dele o mais rápido possível? Talvez, Denise. Sim, todo jogador que chega em julho e ele não renovou o contrato, ele começa a olhar para frente. Claro. O jogador quer ter estabilidade. Ele quer saber onde é que ele vai jogar no próximo ano, não é nesse ano não. Ele quer ter contrato longo. E acaba que o Sacha chegou nesse período sem ter renovado. Ou seja, ele tem 35 anos, era um jogador fundamental ao Fortaleza, é titular do Vojvoda. A informação que a gente tem também é que o Vojvoda não quer a saída do Sacha, tá? Ele quer que o Sacha permaneça, porque para ele o Sacha é titular. Talvez o torcedor que esteja em casa esteja pensando o seguinte, rapaz, como é que o Sacha vai sair e o Zé Wellison vai ficar? O torcedor que está em casa, ele está pensando exatamente foi a pergunta que eu li rapidinho aqui no WhatsApp. Mas aí é uma situação de mercado. O Sacha recebeu uma proposta e quis sair. Foi o que a Fernanda pontuou. Ele deseja sair, porque ele acha que lá ele vai ter mais salário e o contrato dele é maior. No caso do Fortaleza, para manter o Sacha, precisaria melhorar a sua proposta. Qual é a proposta do Fortaleza? Renovar por mais um ano e talvez, Denise, a situação salarial não seja tão elevada como o Atlético Paranaense está propondo. O Atlético Paranaense é um time que está na Série B, mas a gente sabe, é um time que tem condição financeira, que tem alto salário, que o elenco dele é um elenco que era para estar jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. A queda realmente desse projeto, né, aconteceu, mas é um time que tem uma situação financeira muito elevada para jogar a Série B. Por isso que é um time que está olhando para a Série A. Ele vem na Série A e traz um titular do Fortaleza e leva para lá. A grande questão é que o Sacha escolheu ir. Aí, Denise, a partir desse momento a gente precisa olhar todos os prismas. O Vojvoda não quer que ele saia. Mas aí vale a pena ter um jogador que não quer ficar? Para mim a questão é muito clara.
Se você não quer estar onde você está, meu amigo, não vale a pena. Não vale a pena. Significa que você vai liberar? Não. Aí você pede a compensação financeira, que é esse valor de 2 milhões de reais. Aí tem que colocar tudo na balança, Denise. Vai manter o jogador e o jogador vai ficar insatisfeito? Ele vai renovar? Ele não queria nem estar. Agora ele vai renovar por quê? Então, pra mim, eu acho que internamente esse tem que ser o debate. É isso que o Fortaleza deve estar fazendo, né? O Sacha quer ir, o empresário do Sacha quer que ele vá e o Atlético Paranaense quer que ele vá. Cabe só ao Fortaleza dizer, vá, Sacha, você não quer mais estar aqui, então tchau. Pra mim tem que ser isso. Aí entendendo que o jogador sempre honrou a camisa, é um jogador que tem uma identificação junto à torcida, que participou ativamente de títulos. E aí, se o Fortaleza... E que tá muito bem agora, né? Diga-se de passagem, acho que nos melhores momentos do Sacha. Exatamente. Ele, pode inclusive, falar. esteve, né, fora. E foi muito sentido a ausência dele quando ele quebrou o braço. Sim. O Fortaleza precisava de um volante de mais pegada, de mais força. E não tava tendo isso no Tanto perfil, que né? ressuscitaram o Pedro Augusto, né? Que não estava sendo utilizado. Exatamente, e o Zé Wellison ganhou outra importância. E aí depois o Papelinho foi anunciado como diretor de futebol e falou que o clube ia contratar o quê? Volante de contenção, camisa 5, né? De mais força. Ele até citou o Sacha, que tem esse perfil que ele gosta. Então, acho que todo mundo acabou ficando meio surpreendido, né? Com a decisão do jogador de escolher jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas aí, Denise, ele tá olhando pro futuro dele, né? Pra perspectiva dele. Ele tem 35 anos. A gente sabe, né, que essa idade tem sido um tema muito batido no elenco do Fortaleza. Aí, a gente até quando pontuou que o Fortaleza estava próximo de renovar com ele, muitos torcedores mandaram mensagem, né? Falando, mas ele tem 35 anos. Vai ficar só com um jogador mais velho? Então, acaba que eu entendo que seja um movimento que nesse momento não tem muito o que ser feito. O jogador quer ir, libera o jogador, ganha uma compensação financeira e busca outro no mercado que queira estar no Fortaleza. Acho que esse é o entendimento. E aí é por isso que é um olhar para todos os prismas, mas acima de tudo, Denise, compreensível demais. O jogador tem que cuidar do cenário ele dele. quer, O Fortaleza tem que cuidar do cenário dele. Agora o Fortaleza tem que ter outro porém. Aí, é o que eu Por vou exemplo, falar aí. precisava ter chegado nesse ponto. Se é um jogador tão importante que ele não renovou antes. Foi renovar quando ele recebeu uma proposta. Assim como aconteceu com o Pochettino. Assim como existem outros jogadores no elenco que possuem contrato próximo do fim. Aí Marinho e Iago Pikachu nesse momento. Pois é, o clube precisa avaliar. Eu confesso pra ti que desses dois nomes, né, são nomes que têm a sua importância, né, se alternam entre titulares, mas eu acho que pelo que estão jogando, nenhum, nesse momento, tem ali o potencial para permanecer no clube e sendo útil ainda no próximo ano. Aí são dois atletas diferentes do que era o Lucas Sacha. Sim, sim. A gente fica no aguardo, tá, torcedor? O torcedor tá perguntando, será que ele vai sair mesmo? Olha, vocês estão falando pela boca dele. Não. A informação é que precisa, tá? O Atlético Paranaense tá querendo, sim, E assim, Lucas Sacha no time. As pessoas falam assim, né? Mas é porque a gente vai conversando com o departamento de futebol, Isso, né? é. Ao longo dos últimos dias, Denise, eu conversei com o Marcelo Paes, Sérgio Papelim, são membros do departamento de futebol. O departamento de futebol do Fortaleza é muito amplo. Então a gente vai buscando realmente trazer a informação quando a gente tem a informação segura, né? E essa é a informação que a gente tem, a apuração que a gente tem é essa. Inclusive, eu consigo confirmar isso até com o empresário do Sacha, que eu já tive contato. E ele também pontuou a mesma coisa. A gente tem uma proposta muito boa do Atlético Paranaense. Sim. Sempre foi isso. É uma proposta muito boa do Atlético Sem Paranaense. detalhes, ele não dá detalhes, né? Mas ele sempre pontua que é muito boa. Então, para eles, o staff do jogador, todos estão interessados em uma transferência. Cabe aí realmente nessa... Hoje é o dia derradeiro, né, Denise? Então resolvendo, inclusive, hoje agora. eles estão né? resolvendo lá. Talvez, às vezes, um cenário muda, né? Sabe um jogador que mudou um pouco disso? Eu lembro bem, foi o Tinga. O Tinga estava inclinado aí pro Cruzeiro. Tava definido que ele ia pro Cruzeiro, já tava até tudo certo. Aquela época do Rogério? Não, é época do Voivoda. Ah, o Voivoda pediu pra ele ficar, Aí né? o Voivoda disse, não, Sim. você não vai. Aí o Voivoda marcou uma reunião com o Tinga, conversou com o Tinga e convenceu o jogador. Sim. Talvez seja o último recurso que o Fortaleza teria, mas o Fortaleza precisa avaliar, né? É isso mesmo que a gente quer? Ele tem 35 anos, a gente vai oferecer um contrato igual do Atlético Paranaense, que é muito salário, muito longo. Vai valer a pena, né? Também valer a pena. tem todo um estudo para ver até que ponto vale a pena a contratação, questão da idade, né? Porque questão... pra mim, Denise, vale a pena a partir do momento em que você não consegue trazer ninguém. É. Se for pra ter esses volantes e você tá perdendo o único que você sabe que era o principal, o de mais destaque, aí é um problema, né, Denise? Porque quem perde é o clube. O clube tá numa situação difícil tecnicamente, um jogador importante tá saindo.
E aí você vai ter essa reposição. Se não conseguir encontrar essa reposição, aí, meu amigo, você precisa fazer de tudo para esse homem ficar. Mesmo que seja mais caro, porque é titular absoluto do Vojvoda. Agora não, a gente encontrou opções no mercado, o jogador tem o desejo de ir embora, então pronto, libera ele, traz outro e vida que segue. Torcedor, o que é que você acha dessa movimentação, hein? O Sacha é útil para o Fortaleza, torcedor? Lucas Sacha tá de saída do Fortaleza. Depois de 3 anos no PC, o volante de confiança do Vojvoda vai vestir a camisa do Atlético por 1,8 milhão. Será que essa é a hora certa para vender? E aí, torcida tricolor, tudo jóia? Se você acompanha todas as movimentações do Leão, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo. Galera, acabou de rolar uma reviravolta no elenco do Fortaleza que pegou todo mundo de surpresa. Lucas Sacha, aquele volante que virou peça fundamental no esquema do Vojvoda, tá praticamente com as malas prontas para Curitiba. O Atlético chegou com 1,8 milhão na mesa e o negócio deve ser fechado nos próximos dias. E olha, não é qualquer jogador que tá saindo, não. Sacha é daqueles caras que o Vojvoda confia de olho fechado. Foram 119 jogos com a nossa camisa ao longo de 3 anos, sempre dando conta do recado no meio-campo. Na temporada atual, 20 partidas, 1 gol e 1 assistência. Números que mostram a importância do cara no time. Agora vem a questão que tá martelando na cabeça de todo torcedor. Por que vender justamente agora? O Fortaleza tá vivo em 3 competições, brigando por títulos importantes, e aí resolve se desfazer de um jogador que conhece o sistema do Vojvoda como a palma da mão? Claro que 1,8 milhão ajuda no caixa, mas será que não era melhor segurar o Sacha até o final da temporada? O cara já tava com o contrato se encerrando mesmo, então por que não aproveitar até o fim? E tem outro detalhe, enquanto o Fortaleza tá gastando 13 milhões no Herrera, 13 milhões sondando o Campuzano, resolve vender por 1,8 milhão um jogador que já tá entrosado e conhece a casa. Faz sentido essa matemática? Talvez a diretoria já tenha outro nome na manga para repor o Sacha, ou talvez esteja confiando que os reforços que chegaram vão dar conta do recado. Mas uma coisa é certa, vai fazer falta experiência e a entrega do camisa 88. E vocês, o que acham dessa saída? Concordam em vender o Sacha agora ou preferiam que ele ficasse até o final da temporada? Será que 1,8 milhão é um bom negócio ou o Fortaleza deveria ter pedido mais? Quero ver a opinião de vocês aí nos comentários.